A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Aqui estamos mais uma vez para agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele sempre faz por nós, queridos. Porque se estamos vivos e respirando, é graças a Deus. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos, graças a Deus nós temos que dar, né, queridos? Porque não somos nada sem Deus. Então nós temos um motivo suficiente para estarmos felizes e agradecidos a Deus por tudo, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos guiado, livrado de todo mal, né? Então aqui nós temos motivo suficiente para ser agradecidos a Deus por tudo. Se é a primeira vez que você está entrando nesse canal, gostaria de te pedir que se inscreva aí no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo da Palavra de Deus para que outros também se alimentem da Palavra do Senhor. Amém, queridos? Assim estaremos sendo missionários e levando o Evangelho por todo mundo. Amém? Eu vou predicando e você vai compartilhando nos seus grupos, no seu Face, né? Para seus amigos, e dessa forma vamos evangelizando, né? E levando o Evangelho por todo mundo. Nós aqui temos uma palavra poderosa diretamente do trono de Deus, mas antes de tudo isso, vamos declarar ao Senhor que nós amamos Ele. Ó Senhor, como nós te amamos, te adoramos e te honramos, te louvamos aqui neste lugar. Seja bem-vindo, Jesus, aqui neste lugar. Senhor, obrigada pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia, que se renova todos os dias, até que o Senhor nos tenha sustentado, provido, sanado, libertado, trabalhado e feito muito por nós. Obrigada pelos livramentos de morte, de acidente, de roubo, de sequestro, de prisão. Obrigada pelas bênçãos, as vitórias. Obrigada, Jesus, pelos processos difíceis e dolorosos, pelo sofrimento que nós estamos passando agora e essa crise, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo e que não cai nenhuma folha sem a permissão de Deus. Então estamos felizes mesmo assim na crise e te glorificamos e damos glória a Deus, aleluia, no meio da crise, Senhor. Obrigada, te pedimos sabedoria, obediência, humildade, misericórdia, graça, bênção, poder, fé, milagres em cada área das nossas vidas, Senhor. Fique conosco, Senhor, operando as suas maravilhas e completando a sua boa obra em cada um de nós. Amém, queridos? A palavra de hoje, nós vamos falar sobre qual é o propósito, porque Deus nos permite passar por sofrimento difícil e dolorosos, né? Tudo isso tem um propósito, né? Por que nós estamos passando por essa crise tão grande mundial, né? É uma crise que nós nunca antes havíamos passado. Nenhuma folha cai no chão sem a permissão de Deus. Primeira coisa. Tem 7 propósitos pelo qual, né, o Senhor ele nos permite passar, queridos, por grande sofrimento, experiências dolorosas, por crise e problemas difíceis. Esses são tempos onde Deus está provando os corações da humanidade. Então, por que Deus permite, né, essa crise tão grande, difícil e dolorosa que muitos têm passado? Tem 7 propósitos para qualificar aquele que será o remanente. Deus está preparando um povo, né, disposto a lutar até o final, guerreiros que estejam firmes na linha de batalha na frente, preparando o caminho para a volta de Jesus Cristo. Sim, porque Jesus Cristo está voltando, amém? Para buscar a sua igreja, os seus filhos, né? Então, o que significa remanente? É aquele que sobra depois de uma crise, é aqueles que estão no meio de uma sociedade, um povo que passou por crise, problema difícil na família, nos negócios, nas finanças, passou por problemas de enfermidade difícil, mas sobreviveu. É o resto que sobrou de uma comunidade, de uma sociedade, né, queridos? E que permanece firme
depois da crise. Amém? Por exemplo, na época de Noé, quando veio o dilúvio, só 8 pessoas sobreviveram. Naquele tempo de Noé. Quem já está entendendo? Só 8 sobreviveram. No meio de 3 milhões de pessoas, apenas 8 pessoas na época de Noé sobreviveram. Esses foram o remanente. Quando Cristo veio pela igreja, haviam 10 virgens. Eram cristãs, mas só 5, foram com Jesus Cristo. As outras 5 ficaram de fora. Quem já está entendendo? Declara: eu já estou entendendo a sua palavra, Jesus. Então eu quero que você entenda que o remanente é aqueles que ficam, depois de uma crise, depois de um problema difícil financeiro, ou problema matrimonial, ou problema de negócios, familiares. Amém, queridos? É o resto. O remanente é aquele, queridos, que sobrevive, o sobrevivente depois de uma crise e permanece firme na sua fé, perseverando até o final. Por exemplo, depois deste vírus, dessa pandemia, quantos cristãos vão continuar congregando na casa de Deus? Depois dessa pandemia, dessa crise, quantos cristãos, queridos, vão permanecer firmes na sua fé e serão remanentes? Amém? Muitos vão se conformar com a falsa realidade. E muitos não voltarão a congregar nas igrejas. Mas está escrito, Deus disse: não deixem de congregar. Ou seja, que apesar de tudo, temos que congregar na casa de Deus. O remanente são aqueles que vão passar pelo processo difícil, doloroso, pelos problemas difíceis e dolorosos, mas que sobrevivem, perseverando até o final. Não são muitos, são poucos, queridos, que passam pelo processo até o final. Alguns desistem, estão desistindo no meio das provas e dos processos. Estão se dando por vencido alguns. Então, eu já, por exemplo, passei por processos difíceis, estou passando por situação difícil, muitos estão passando por situações difíceis, por processos dolorosos, mas que são poucos que estão sobrevivendo verdadeiramente a esta crise grande. São poucos que vêm permanecendo firme na sua fé e vêm lavando as suas vestes, vem se preparando para a volta de Jesus Cristo, vem se santificando. Mas Deus, ele permite, queridos, passarmos por processo difícil e doloroso. Para quê? Para nos qualificar e passar para outro nível verdadeiramente. Se você não passar no processo completamente, então você não estará qualificado. Toda pessoa que passa pelo processo da visão, ele vai continuar congregando, ele não desiste de congregar. O resto vai desistir no meio do caminho. Deus está preparando um remanente que sejam guerreiros, fortalecidos na fé, que estejam dispostos a lutar até o final, abrindo o caminho para a volta de Jesus Cristo. Amém? Então é necessário passar pelo processo. Não esteja reclamando e nem murmurando. Só continua perseverando até o final. Para toda tribulação e toda crise, todo processo difícil, Deus nos dá uma promessa, está na Bíblia, queridos. Na grande tribulação vai morrer, por exemplo, 2 bilhões de pessoas, porque águas estarão contaminadas, os alimentos em geral estará contaminado, o ar, tudo estará contaminado, queridos. Você quer passar o processo agora ou na época da tribulação? Porque quem ficar na grande tribulação já está dizendo que 2 milhões de pessoas morrerão. Então repita assim comigo: eu prefiro passar o processo agora do que na tribulação.
A partir de agora eu vou glorificar o nome de Deus e agradecer a Deus por esta crise grande agora. E eu vou conseguir passar até o final perseverando no meio dessa crise e dando glória a Deus, porque eu não quero ficar para a grande tribulação. Declara assim. Então, por que é que Deus permite que nós possamos, então, passar por sofrimento tão difícil, por uma crise tão grande como essa? Porque, queridos, tudo o que é ruim e o que é mal vai intensificar cada vez mais. Amém? A crise mundial só está começando. E logo agora que está iniciando tudo, né? Muitos já estão apartando da fé, apartando de Deus, abandonando a fé e não estão congregando mais. Muitos estão desistindo da fé nesse último tempo. As pessoas estão usando desculpa para não seguir a Cristo, para não servir a Deus. Estão usando desculpa para não ir na casa de Deus congregar. Amém? Mas tem um remanente disposto a perseverar até o final. Amém? Tem um remanente que vem sendo triturado, prensado, processado para ser verdadeiros guerreiros, disposto a lutar até o final. Amém, queridos? É como a azeitona que produz ali o azeite de oliva. É como, por exemplo, estar numa prensa, né? A massa de mandioca vai numa prensa e ali no final forma ali, né, o polvilho e a farinha de mandioca. Estamos sendo triturados, processados para uma maior crise que ainda está por vir, queridos. Declara assim: eu estou sendo processado, triturado e preparado para ser fortalecido na fé, para ser maduros espiritualmente, para ir crescendo espiritualmente. Estou sendo processado, triturado e preparado para ser um verdadeiro guerreiro e estar na linha de frente lutando até o final. Então, porque Deus permite que possamos passar por sofrimento, experiências dolorosas nas finanças, no casamento, nos negócios, na família, né? Por quê? Para qualificar aquele que será o remanente, para quando venha, né, Jesus Cristo, estaremos prontos como aquelas 5 virgens que estava cheia de azeite e foi com Cristo. Quem já está entendendo? 2 razões pela qual Deus permite que nós passamos por grande sofrimento doloroso e difícil, para ser participantes com Cristo, amém? Do seu sofrimento, porque aquele que participa com Cristo aqui na terra do grande sofrimento, também reinará com Cristo e terá recompensas grandes, queridos. É isso mesmo. Para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Por isso que ele permite que passemos por processos e sofrimentos difíceis e dolorosos, para termos o caráter conforme de Jesus Cristo, ter o poder de Jesus Cristo, amém? E sermos segundo a imagem de Jesus Cristo, pensar como Cristo, falar como Cristo, ter as mesmas atitudes, queridos, e obedecer e estar na linha de frente, batalhando com Cristo para logo receber o galardão, a coroa da vitória. Quem já está entendendo? Em outras palavras, quantos sabem que tem áreas na sua vida que precisam ser trabalhadas e mudadas em nome do Senhor Jesus Cristo? Então vai aceitando o processo, queridos. Não desista, não se dê por vencido. A prioridade principal que Deus nos permite passar por processo e por problemas e todo tipo de situação difícil e dolorosa é para que sejamos parecidos com Cristo e tenhamos o caráter e o poder dele na nossa vida. Amém? Deus, ele está moldando o seu caráter, o meu e o seu. Ele está formando um remanente, verdadeiros guerreiros, homens e mulheres maduros na fé, maduros espiritualmente, que cresça, porque tem muitos cristãos que são imaduros ainda e não estarão prontos para tudo difícil ainda que vai ir aumentando cada vez mais. Então é agora
que Deus quer que nós tenhamos caráter moldado como o de Cristo, o poder de Deus que vai nos preparando, queridos. Muitos estão sendo triturados, moldados, prensados, amém? Porque ainda virão coisas difíceis, mais difícil ainda. Quantos querem chegar à estatura, à altura de Cristo? Quantos já estão sendo maduros? Estão resistindo todas as coisas difíceis? Vai haver grandes consequências na vida daquele que é imaduro espiritualmente. Haverá grandes consequências na vida daquele que não está passando pelo processo até o final, queridos. Amém? Não estarão prontos para receber o êxito e a vitória grande que Deus tem na sua vida. Deus está desarrollando o seu caráter. Não esteja murmurando e nem reclamando. Dê glória a Deus no meio desse processo difícil. Deus tem 3 métodos para nos moldar. É através da experiência, né, da vida, é que nós vamos madurando, através do serviço. Então, se você recusa servir a Deus e você nega o serviço de Deus, então você está negando a ser qualificado para ser maduros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui, estou pronto para te servir. Porque quando você serve a Deus, queridos, não será fácil, será muito difícil mesmo. Traz um sofrimento, será difícil. Mas isso vai fazer com que sejamos, enquanto servimos a Deus, vai fazer com que sejamos mais agradecidos, mais amorosos. Amém, queridos? Maduros espiritualmente, vai fazer com que nós possamos suportar tudo com paciência. Quem já está entendendo? Quando te perseguirem, te acusar, né? Você vai continuar, porque tem muitos já perdendo a militância, perdendo o controle no meio da prova. Tem muitos já que, ao ser caluniado e perseguido e acusado, já acha que é um motivo para se dar por vencido e desistir. Deixam de combater e de servir a Deus. Mas aqueles que são maduros, aqueles que estão suportando o processo, a prensa e a trituração, aqueles que vêm sendo moldados, completamente suportando as provas difíceis, os processos dolorosos e difíceis, esses sim, eles permanecem estáveis no meio de uma crise. Eles permanecem firmes na sua fé, crescendo espiritualmente e emocionalmente. São aqueles que são maduros. Os maduros suportam as perseguições. Aqueles que são maduros espiritualmente e que já vem finalizando o seu processo, eles estão prontos, queridos, para receber grandes vitórias da parte do Senhor, para servir a Deus em grande. Eles estão prontos para que Deus lhes confie em algo muito maior. Quem já está entendendo? Eles suportam a perseguição, a calúnia, as acusações e continuam orando pelos seus perseguidores. Continuam em frente, firmes na sua fé. É isso que Deus espera do remanente. Esse é um remanente, os que são maduros na fé, espiritualmente e emocionalmente. Em outras palavras, vai vir dias, queridos, extremamente difícil. Haverá dias terríveis, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui na terra haverá dias extremos. E se a igreja não estiver madura espiritualmente e emocionalmente, não vai suportar tudo que ainda está por vir aqui na terra. Quem já está entendendo? Vai se intensificar. A crise vai ir aumentando cada vez mais. Quantos vão continuar depois dessa crise, perseverando? Deus está te dizendo, agora mesmo. Vai amadurando, suporta o processo difícil e doloroso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam verdadeiros guerreiros.
lutem pelas suas famílias, pelas famílias dos outros, suporta a crítica, suporta a perseguição, suporta o processo difícil e doloroso, porque no final terá grandes recompensas para esses. Amém? Se você padecer com Cristo, você também vai receber recompensas e governará junto com Cristo, queridos. Em nome do Senhor, Deus está falando contigo nesse momento. Declara: eu já estou entendendo a sua palavra, Jesus. Eu recebo e tomo posse dessa palavra. Quero ser um guerreiro. Quero ser maduro, Jesus. Quero ter o caráter de Jesus Cristo e o poder de Deus para vencer todo o mal aqui na terra. Então, suporta as provas e os processos dolorosos e difíceis. Continua em frente, firme na sua fé. Deus está nos preparando, queridos, para a grande guerra, mas também para uma grande vitória. Aquele que crê em Deus verá a grande glória de Deus. Amém? Jesus Cristo está voltando. E os guerreiros e aqueles que são preparados, o remanente, os que vêm madurando espiritualmente, emocionalmente, vão estar abrindo caminho para a vinda de Jesus Cristo. Esta crise vai revelar qual é o nível de madurez que você tem. Toda crise matrimonial, familiar, financeira vai revelar quem você é verdadeiramente. Vai comprometer, queridos, a verdade, ou você vai continuar falando a verdade, apesar de qualquer coisa? Este é um remanente, queridos. É aquele que não compromete a verdade, que continua firme, comprometido, responsável, maduro espiritualmente, emocionalmente, firme na fé. Amém, queridos? Não abandona, não deixa de congregar. É aqueles que vêm servindo a Deus, né? Quando você serve a Deus, você será mais amoroso, você será, queridos, mais humilde, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso. Andará em paz, servirá a Deus em grande. Então o remanente é aquele que permanece de pé depois de uma crise, vivo e coleante, perseverando até o final. Deus, ele quer fazer de você conforme, né, o caráter de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos que declarar com fé: Senhor, usa-me como tu queiras, Senhor. Haverá tempos, queridos, difíceis e dolorosos, mas Deus está preparando um remanente, os guerreiros, aqueles que estão dispostos a combater até o final. Em nome do Senhor Jesus Cristo, permaneça firme na sua fé. Continua perseverando, queridos. Não desista da fé. Não desista de passar o processo. Continua até o final no processo, queridos. Haverá tempo difícil, sim, mas temos que continuar. Em Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. A estatura de Cristo, queridos, é ter o poder e o caráter de Jesus Cristo. É estar maduros espiritualmente e emocionalmente. É estar e crescendo espiritualmente. Amém? É estar com a fé fortalecida que cria músculo. Então, estar à estatura de Cristo é ser parecido com Jesus Cristo. É pensar como Cristo pensa, é caminhar como Cristo caminha. É ter as mesmas atitudes, queridos. É estar parecido a Cristo conforme a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo não se vingou de ninguém, queridos. Jesus Cristo continuou fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 17. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, não dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Em outras palavras, depois de uma crise, temos que ser mais amorosos, mais agradecidos a Deus, compassivos, andar em paz com todos. Amém, meus amados? Estar firmes, completamente firmes. Amém? Deus anda buscando os guerreiros, aqueles que têm o caráter de Jesus Cristo, que tem uma fé fortalecida que cria músculo. Deus anda buscando aquele, né, para encher do caráter, das virtudes deles, de Jesus Cristo, né, do poder de Deus.
Porque se combatemos e sofremos com Cristo, com Ele também reinaremos. Depois dessa crise, haverá uma grande promoção. Quem já está entendendo? Deus dará grandes recompensas na vida daquele que está passando pelo processo, queridos. Em nome do Senhor. Permita que Deus vai acrescendo na sua família, na sua vida. Declara assim: o Senhor é o Senhor da minha casa, da minha vida. Toda crise vai revelar o nível de madurez que cada pessoa tem. Amém? Deus permite o sofrimento. Para quê? Por exemplo, Jó passou por tremendo sofrimento, difícil, mas ele teve uma dupla honra. Ele recebeu, querido, o dobro de prosperidade. Ele era rico, mas ele se tornou muito mais rico. Deus deu o dobro de tudo que Jó tinha. Ele dá recompensa para aquele que vem sofrendo junto com Cristo, para aquele que vem passando no processo, no sofrimento difícil e doloroso, querido. Quem está esperando a volta de Jesus Cristo? Não reclame, dê glória a Deus agora, queridos. Porque ficar na tribulação será muito pior. Deus, Ele quer te promocionar. Deus tem recompensa para te dar. Tem grandes vitórias e bênção para te entregar na palma da sua mão. Coroa, galardão, queridos. Aquele que crê verá a glória de Deus. Promoção Deus tem para te dar. Bênção sem medida. Vitórias e êxito no final desse processo difícil e doloroso. Dupla honra. Amém? Se você perdeu coisas, bens materiais, Deus tem o dobro. Amém? De recompensa para te dar. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negamos, também ele nos negará. Se sofremos com Cristo, reinaremos com Cristo. É isso que ele te manda dizer. Se sofremos e passamos todo tipo de processo doloroso e difícil, terá grandes recompensas. Seremos prósperos em todas as áreas da nossa vida. Receberemos bênção, galardão, promoção, dupla honra. É o que Deus está te dizendo, querido. Suporta os processos difíceis e dolorosos, porque você está crescendo espiritualmente, emocionalmente, você terá uma fé firme e fortalecida, terá o caráter de Jesus Cristo, o poder de Deus, e será segundo a imagem de Jesus Cristo. Terá as mesmas atitudes, as mesmas palavras, vai fazer o que Cristo fez quando esteve aqui na terra. Amém? Se sofremos com Cristo, é negar a si mesmo, permitir que Deus cresça e você vai diminuindo. Crucificar o seu velho eu todos os dias, a sua carne, os seus desejos carnais, as suas vontades, os seus direitos e viver através do Espírito Santo, através da vontade de Deus, através dos direitos de Deus. Então, quando você nega a si mesmo e os seus direitos e as suas vontades, Deus te dará autoridade, poder para governar junto com Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder e autoridade para governar com Cristo, é isso que Ele está te dizendo que Ele te dará. Quantos querem governar com Cristo? Porque Deus nos permite passar por crise e processos difíceis e dolorosos. Porque Ele quer te promocionar. Declara aí: Senhor, eu quero receber dupla honra. Quero receber, Jesus, bênção sem medida, coroa, galardão. Eu creio, queridos, que Deus tem grandes recompensas para aqueles que estão servindo a Ele em grande. Continua servindo a Deus. Deus, Ele permite que passemos por processo difícil e doloroso, porque vai haver um grande avivamento nesse último tempo. Um grande avivamento vai vir sobre a terra, queridos. Deus está despertando o seu povo, Ele quer reviver. O avivamento é para reviver o povo espiritualmente. Estejam prontos para a volta de Jesus Cristo. Declara aí: eu recebo recompensas e vitórias na minha vida e êxito depois dessa crise, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?